Graça e paz em Cristo Jesus, querido irmão, querida irmã. Quero te desejar um excelente dia com Jesus e que Deus continue abençoando a tua vida, a tua família, os teus negócios. Que tudo que você venha fazer para a glória de Deus alcance êxito em nome de Jesus. O texto para a reflexão de hoje está no primeiro livro histórico de Samuel, capítulo 16, e versículo 11, que diz assim: Perguntou Samuel a Jessé: Acabaram os teus filhos? Ele respondeu: Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. A história do rei Davi é uma das histórias mais belas que encontramos na Bíblia. A Bíblia destaca algumas páginas para a história deste rei, que foi o rei mais conhecido e admirado na história do povo de Israel. O que nós muitas vezes não nos lembramos ou percebemos é o início da sua história. A primeira menção a qual a Bíblia faz referência a Davi é uma menção de um esquecimento, de um desprezo praticamente que total. A Bíblia diz que Samuel, o profeta Samuel, vai à casa de Jessé para ungir um dos filhos de Jessé. O profeta não sabe qual filho irá ungir, mas a Bíblia diz que, dando a notícia para Jessé, ele coloca os seus filhos, exceto Davi. Davi, que estava cuidando das ovelhas. Davi foi esquecido, o único praticamente que estava naquele exato momento desempenhando uma atividade. Mas é possível que pela sua estatura, é possível que pela sua pouca qualificação humana, seu próprio pai não tenha lembrado de Davi. Ora, os irmãos de Davi eram grandes, os irmãos de Davi eram homens de guerra, eram homens que se alistaram no exército e já serviam ao rei de Israel, que naquela época era o Saul. Então, quando o profeta vem e pede para que Jessé reúna os seus filhos, Davi é completamente esquecido. Às vezes a nossa história é assim, às vezes a minha e a tua história é assim. Por vezes, o início da nossa caminhada é um início de desprezo, é um início de esquecimento. Por vezes estaremos ao canto, por vezes seremos desprezados, por vezes seremos como alguém invisível. Mas a Bíblia nos mostra que aquilo que era invisível aos olhos humanos, aquilo que era imperceptível aos olhos humanos, aquele que não era querido pelos homens para desempenhar aquela atividade, aquele papel, era justamente aquele que estava no coração de Deus. Deus não esqueceu de Davi. Deus tirou Davi do meio das ovelhas. Quando ninguém olhava por ele, quando ninguém se lembrava dele, quando todos desprezavam ele para aquela atividade, para aquela função tão excepcional, mas Deus não se esqueceu de Davi. E é interessante como as escolhas de Deus, por vezes, são diferentes das escolhas dos homens. Por vezes, as escolhas de Deus surpreendem os homens. E aqui nós temos a história de alguém que foi esquecido pela sua própria família, mas que foi lembrado por Deus. Deixa eu encerrar dizendo uma coisa para você nesta hora. O mais importante não é ser lembrado pelas pessoas. O mais importante não é ser requisitado pelas pessoas, mas sim ser lembrado por Deus, ser contemplado por Deus. A coisa mais maravilhosa em nossa vida é que um dia Deus olhou por nós. E é pela sua graça e é pela sua misericórdia que Ele nos encontrou. A palavra de Deus chega a dizer que nós só o amamos porque Ele nos amou primeiro. Que coisa maravilhosa é saber que os olhos de Deus estão sobre a minha e sobre a tua vida. Que Deus, pois, nos abençoe nesta hora em nome de Jesus.